Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Capítulo 13. Sonhando com o passado. Lembranças de vidas passadas emergem nos sonhos. Isso nunca teria acontecido se não fosse o sonho. Assim começa a história dos sonhos e lembranças de vidas passadas na infância de Jenny Corwell. Ainda muito pequena, na Inglaterra, nos anos 50, Jenny foi atormentada pelo mais vívido dos sonhos recorrentes. Viu-se como uma mulher adulta chamada Mary, deitada numa cama num enorme quarto branco, onde morria de febre. Jenny acordava daquele sonho soluçando de aflição e sofrendo pela culpa de deixar para trás 8 crianças pequenas. À medida que foi crescendo, o sonho persistia. A culpa não lhe dava trégua e ela não conseguia deixar de acreditar que aquele sonho fosse de uma pessoa real do passado. Assim que foi capaz de segurar um lápis, fez mapas e desenhos da aldeia que via em seus sonhos, descrições detalhadas de sua casa, as estradas, o comércio, a igreja, até detalhes de portões e alamedas. Ela sabia que a aldeia ficava na Irlanda e que um dia a encontraria. Já adulta, Jenny havia reunido informações suficientes para poder rastrear sua identidade anterior a partir dos seus sonhos e de suas visões acordada. Chegou a Mary Sutton, mulher que vivera numa pequena cidade no norte de Dublin e morrera de febre, deixando órfãs 8 criancinhas. A longa busca de Jenny para descobrir sua identidade naquela vida passada culminou com uma emocionante reunião com os filhos crescidos de Mary Sutton na Irlanda. Quase todos os detalhes de que Jenny se lembrava se confirmaram, inclusive detalhes sobre Mary que só a família conhecia. E o mais importante, após aquele contato com seus filhos de uma vida anterior, Jenny ficou curada do sentimento de culpa e aflição que a atormentara desde a infância, desde que os sonhos começaram. Vejam tudo no emocionante filme Minha Vida na Outra Vida, no YouTube. Eu assisti esse filme há muitas décadas atrás. Eu fiquei tão emocionada que eu fiz centenas de cópias e dei para os amigos. Esse filme atualmente está no YouTube, e inclusive em outros idiomas. Procurem, vocês vão gostar. E se não encontrarem, procurem, me chamem, me busquem por e-mail anotado aqui, que eu mando para vocês por e-mail o filme, ok? O filme é emocionante. Continuando com a leitura. Compreende-se que vidas passadas aparecem através dos sonhos. As lembranças de vidas passadas residem no inconsciente e os sonhos são uma expressão do inconsciente. Enquanto dormimos, quando os filtros conscientes da racionalidade estão desativados e as exigências da consciência prática cessam, todos os tipos de materiais inconsistentes passam pela nossa mente. Mas às vezes as lembranças de vidas passadas ocupam o lugar do material onírico. Ou seja, a gente imagina como sendo um sonho. Como as lembranças de vidas passadas em crianças muito pequenas são muito frescas e próximas da superfície, suspeito que vazem para os sonhos mais facilmente. Em que idade surgem os sonhos de vidas passadas? Algumas crianças começam a descrever sonhos e pesadelos tão logo aprendem a falar. Algumas dessas crianças têm em sua história acessos inexplicáveis de gritos noturnos, o que sugere que os sonhos com vidas passadas podem vir desde o nascimento. Será que os sonhos com vidas passadas têm origem na anterior do útero? Recentes estudos científicos mostram que bebês no útero, começando com 26 a 30 semanas, já apresentam sinais cerebrais de sono, com movimentos rápidos dos olhos, o que para os cientistas indica que o indivíduo está sonhando. Com que os bebês poderiam estar sonhando se a única experiência de vida foi o interior do útero? A resposta lógica parece ser com suas vidas passadas. Curiosamente, um texto médico tibetano do século, ou melhor, desculpa, curiosamente, o texto médico
de um médico tibetano do século XI registra com precisão o momento em que lembranças de vidas passadas começam no útero, confirmando o resultado dos estudos atuais. O texto diz: na 26ª semana no ventre, a consciência da criança se torna muito nítida e pode ver suas vidas anteriores, pode ver se foi um ser puro, um ser ordinário, que tipo de vida levou antes do nascimento. Esse ordinário aqui traduz-se por comum, certo? Sinais de sonhos. A dinâmica de um sonho de vida passada é quase a mesma de uma lembrança de vida passada espontânea. A maior parte do que disse no 10º capítulo sobre identificação dessas lembranças através de 4 sinais também se aplica aos sonhos. Mas existem 3 sinais adicionais que ajudam a distinguir o sonho de uma vida passada e um sonho comum. Primeiro, vívido e coerente. Vívido é o termo mais usado por pessoas que tiveram sonhos de vidas passadas. A qualidade do sonho é impressionantemente real e nítida. É tão vívida que deixa na memória uma impressão forte, que perdura por dias, semanas e às vezes anos. Diversamente dos sonhos comuns, os sonhos com vidas passadas não se transformam numa barafunda de fragmentos de histórias, nem em imagens fluídas, formas fantásticas ou pessoas voando. A história é sempre coerente e realista, com detalhes bem plausíveis e ação que descreve uma trama em que se pode acreditar. Mesmo que as cenas do sonho só apresentem imagens fragmentadas, elas sugerem uma história coerente. Segundo item, ser recorrente. Muitos sonhos com vidas passadas se repetem. Normalmente começam e param no mesmo ponto, como um vídeo programado para mostrar sempre o mesmo segmento. Alguns são simples, como uma imagem fixa que o sonhador vê todos os dias da mesma forma. Outros têm movimento, mas param inconclusos no momento exato da crise. A crise pode ser a morte iminente, ou o sonho de se deter um pouco antes de um fato ser revelado. Às vezes a história continua um pouco além cada vez que se repete. Em outros casos, após um tempo, a história vai adiante até a crise. Algumas vezes esses sonhos se tornam menos frequentes e cessam quando a criança cresce, mas isso não acontece sempre. Sonhos recorrentes podem começar na infância e continuar pela idade adulta adentro, sem perder sua nitidez nem seu poder emocional. Nem todos os sonhos vívidos e recorrentes, porém, são sonhos de vidas passadas. Um temor da vida atual pode perseguir-nos durante o sono, mas são comuns os sonhos em que nos sentimos preparados para uma grande prova escolar? E nem todos os sonhos com vidas passadas são recorrentes. Ouvi relatos de pessoas que tiveram um sonho que as assombrou durante anos. Um sonho único, tão vívido e comovente que jamais esqueceram. As personagens são diferentes. Como os sonhos de vidas passadas estabelecem uma ligação com uma lembrança real de outra vida, quem sonha pode sentir-se como sendo uma outra pessoa, em outro tempo e lugar. Se essa pessoa for do outro sexo e tiver grande diferença de idade, quem sonha, ao acordar, perceberá que o sonho não foi igual a nenhum outro sonho que já tivesse tido. No meu sonho recorrente de vida durante o Holocausto, eu me via como uma mulher adulta numa cidade estranha, vestindo roupas antiquadas, se comparadas com a dos adultos que me rodeavam. Embora visse a mulher como outra pessoa, eu sabia que ela era eu realmente, de alguma forma, como Jenny Cockrell sabia, sem sombra de dúvida, que havia sido Mary Sutton. Je pour, ou est ma mère, ou seja, estou assustado, é minha mãe, me perdoem pelo mal francês. Em uma das evidências mais curiosas de que as lembranças de vidas passadas emergem nos sonhos é ato de falar línguas estrangeiras que não se conhece durante o sono. O caso a seguir é do livro Lifetimes, do Dr. Frederick Lenz.
Certa noite, meu marido e eu acordamos ouvindo uma voz estranha proveniente do quarto de nossa filha de 6 anos. Fomos até o quarto dela e a encontramos dormindo tranquilamente. Ficamos intrigados. Quando já íamos voltar, ela começou a falar dormindo. Falava rapidamente em francês, com uma voz estranha. Minha filha só tem 6 anos, nunca viajou para o estrangeiro, jamais ouviu alguém falar francês. Falou em francês várias noites seguidas. Gravamos uma de suas falas e levamos a fita para um professor de francês do ginásio local. Ela escutou e disse-nos que a menina, nossa filha, que falava estava procurando a mãe, da qual fora separada durante um ataque alemão na sua aldeia. Disse ainda que a menina parecia perdida e, pelo tom de voz, estava muito angustiada. Meu sentimento é que nossa filha viveu numa aldeia francesa e provavelmente morreu em uma das grandes guerras. Esse caso é fascinante não apenas porque a fala foi gravada e examinada, mas porque tem todas as características de uma lembrança de vida passada. As palavras da menina descreviam uma história de vida passada típica, que nos fez lembrar de tantas outras tragédias de guerras recentes. A história soa como um assunto não resolvido, pedindo atenção. Suspeito que a vida anterior, essa menina tenha morrido pouco após a separação de sua mãe, o que a deixou incompleta na hora da morte, provocando sua volta a essa vida com sentimentos residuais de abandono e medo. Eu me pergunto se essa menina não sofria de ansiedade de separação ou de fobias nessa vida, que seriam explicadas pelo trauma de uma vida passada. Mas o relato publicado não dizia se a lembrança afetara ou não a criança. Meus amigos, a realidade aí está para quem quer ver. Eu espero que vocês aproveitem esses textos, esses exemplos e passem a considerar esses fatos como uma realidade a ser investigada. Hoje ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo capítulo.